Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Sólidos geométricos. Sólidos geométricos são os objetos tridimensionais definidos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são cubos, pirâmides, prismas, cilindros e esferas. O conjunto de todos os sólidos geométricos costuma ser dividido em três grandes grupos, tá? Os poliedros, os corpos redondos e outros, né? Outros sólidos que não se enquadram, né? Nessa classificação, ok? Bom, temos aqui um cilindro, tá? Um cubo, uma pirâmide de base hexagonal, uma esfera e um paralelepípedo, tá? São sólidos geométricos, tá? São figuras tridimensionais, tá? São figuras que não são planas, né? Que tem três dimensões, ok? Qualquer sólido geométrico cuja superfície seja formada somente por polígonos é um poliedro. As linhas formadas pelo encontro entre duas faces de um poliedro é chamada de aresta. E qualquer ponto de encontro entre arestas é chamado de vértice. Bom, imagine um dado. Cada quantidade representada no dado está em um lado desse, em um lado desse objeto. Cada lado, né, do dado é chamado de face. Assim, podemos dizer que o lado possui seis faces, ok? Então, lá, o dado, né, ele tem aqui, né, 6, né, 2, 3, né? O que acontece? Uma informação importante, tá? A soma, né, das faces opostas, tá? Eu tenho aqui, né, 6, tá? Do outro lado eu tenho 1, tá? A soma tem que dar 7, tá? Eu tenho aqui 2, do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho 5, tá? A soma tem que dar 7. Desse lado aqui eu tenho 3, desse outro lado aqui eu tenho 4, a soma tem que dar 7, tá? A soma dos lados opostos de qualquer dado, tá? Isso é uma informação importante, tá? Tem que dar 7, tem que somar 7, tá? 6 mais 1, 5 mais 2, 4 mais 3, ok? Arestas são as linhas resultantes do encontro de duas faces, ou seja, quando duas faces se encontram, elas formam uma linha e essa linha é chamada de aresta. O cubo possui 12 arestas, tá? Então, essas linhas aqui são as arestas, né? Aqui as faces, né? Aqui nós temos uma face, né? E essas linhas aqui, né, que vão formando as faces, essas linhas são chamadas de arestas, tá? Então, o cubo ele tem 12 arestas, né? Ele tem 6 faces e 12 arestas. Show? Vértices, desculpa, são os pontos de encontro das arestas, ou seja, arestas de um poliedro se encontram em um ponto, tá? E esse ponto é o vértice do poliedro. Bom, pela figura podemos ver que o cubo possui 8 vértices. O vértice é esse pontinho que une duas arestas, tá vendo? Eu tenho aqui uma aresta, outra aresta, esse pontinho aqui que une essas arestas, tá? Ele é o nosso vértice, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8 lá atrás, beleza? Então, nós temos 8 vértices, ok? Podemos fazer uma pequena tabela com os elementos do cubo. Então, o cubo ele tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, ok? Corpos redondos. Enquanto os poliedros são sólidos geométricos formados apenas por polígonos e cujas arestas são segmentos de reta, os corpos redondos são aqueles sólidos que possuem curvas em vez de alguma face e que, se colocados sobre uma superfície plana levemente inclinada, rolam, tá? Os corpos redondos, se você botar ele numa superfície inclinada, ele rola, né? Diferente, tá? Dos poliedros lá, né? Que não vão rolar, né? Eles vão se manter na base, tá certo? Então, ah,
são exemplos de corpos redondos, né? Cones, cilindros e esferas, tá? A figura a seguir mostra um exemplo de cada uma dessas figuras, né? Cilindro, cone, esfera. Show? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se deu para entender um pouquinho do que a gente está falando, tal, que são figuras, né, tridimensionais, né, são figuras, são sólidos geométricos, tá? Nós temos as figuras planas e nós temos as figuras espaciais, nós temos os sólidos geométricos. Então fala para mim se deu para entender um pouquinho essa diferença aí, tá? Comenta aqui para mim. E se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal. Se gostou, dá um like. Se não gostou, fala para mim por que você não gostou, tá bom? Bom, então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios. Show? Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.